Algum cataclismo gigantesco devastou toda esta área. Os arqueólogos estão perplexos com o que era Puma Punku. Nas profundezas dos Altos Andes bolivianos encontra-se Puma Punku, um sítio arqueológico com pedras enormes e formas perfeitas que intrigaram os especialistas durante séculos. Quem a construiu e como moveram e esculpiram pedras tão pesadas? Foram extraterrestres, civilizações perdidas ou gênios humanos? Junte-se a nós enquanto desvendamos os incríveis segredos de Puma Punku e sua história oculta. A porta perdida dos Altos Andes, no alto das vastas e tranquilas planícies do oeste da Bolívia, é um lugar que transmite uma sensação simultânea de calma e poder. Esse lugar se chama Puma Punku Nome, que significa Porta da Puma. Faz parte do grande complexo de Tiwanaku, um dos sítios arqueológicos mais importantes da América do Sul. A região ao redor é aberta e fria, com um céu imenso que parece se estender infinitamente. Mesmo antes de ver as pedras, muitos visitantes sentem que Puma Punku não é um lugar comum. Parece uma porta de entrada para algo mais antigo, mais profundo e repleto de significado. Puma Punku fica no altiplano andino, perto das águas azuis do Lago Titicaca. O sítio arqueológico está situado a uma altitude de aproximadamente 3.850 metros acima do nível do mar. Nessa altitude, o ar é rarefeito e a terra é árida. Mesmo assim, os povos antigos escolheram este lugar por um motivo especial. Puma Punku não foi construída sozinha. Fazia parte do extenso centro cerimonial de Tiwanaku, um local onde outrora aconteciam grandes encontros rituais e eventos importantes. Isso demonstra a profunda importância do local para as pessoas que o construíram. As pedras de Puma Punku estão espalhadas pelo chão como peças de um quebra-cabeça gigante. Algumas jazem planas, outras erguem-se imponentes e outras ainda parecem quebradas, mas ainda assim poderosas. Há muito tempo, essas pedras formavam estruturas cuidadosamente planejadas. O tempo, o clima e a atividade humana alteram suas posições, mas sua presença permanece forte. Mesmo em seu estado deteriorado, demonstram habilidade, cuidado e planejamento minucioso. O sítio arqueológico não alardeia sua importância. Em vez disso, convida silenciosamente as pessoas a observá-lo com mais atenção. O primeiro europeu conhecido a descrever Puma Punku foi Pedro Chiesa de León, no ano de 1549. Ao ver o local, ficou maravilhado com o que encontrou. Não conseguia compreender como pedras tão grandes haviam sido moldadas e colocadas em um lugar tão remoto. Seu relato despertou uma curiosidade que jamais se dissipou. A partir daquele momento, Puma Punku entrou para a história escrita e se tornou objeto de admiração para pessoas muito além dos Andes. Ao longo dos séculos, estudiosos, viajantes e pesquisadores retornaram a Puma Punku repetidas vezes. Alguns vieram com cadernos, outros com ferramentas e muitos com perguntas. Livros foram escritos, desenhos foram feitos e, mais tarde, vídeos se espalharam pelo mundo. Puma Punku, aos poucos, ganhou reputação como um dos maiores mistérios antigos da Terra. Algumas explicações eram cuidadosas e científicas, outras extravagantes e imaginativas, mas todas apontavam para a mesma conclusão. Este lugar se recusa a ser ignorado. O fascínio provém de muitas razões. O local parece avançado mesmo para os padrões atuais. Está situado num lugar onde a vida é difícil, mas foi claramente construído com propósito e cuidado. Transmite a sensação de ter sido planejado e não acidental. Muitas vezes as pessoas se perguntam por que tanto esforço foi empregado aqui e o que os construtores pretendiam alcançar. Puma Punku leva as pessoas a questionarem do que as civilizações antigas eram realmente capazes. No cerne desse fascínio reside uma pergunta simples. O enigma de Puma Punku foi finalmente resolvido. E se foi o que essa solução nos revela sobre os povos antigos, à medida que a passagem se abre, o verdadeiro impacto
não reside na localização de Puma Punku, mas na precisão com que suas pedras foram esculpidas, um feito que ainda desafia o mundo moderno. Uma engenharia que desafia as expectativas. Caminhar entre as pedras de Puma Punku é como entrar em um lugar onde a lógica para por um instante. O chão está coberto por blocos enormes, cada um pesado, pontiagudo e cuidadosamente talhado. Algumas dessas pedras chegam a pesar 131 toneladas. Seu tamanho por si só é suficiente para paralisar as pessoas. É difícil imaginar como os construtores da antiguidade conseguiam mover, levantar e posicionar peças de pedra tão enormes. As pedras são feitas principalmente de andesito e arenito vermelho. Esses materiais são fortes e duráveis, mas também muito difíceis de moldar. Mas na Puma Punku, os cortes são feitos com superfícies lisas e linhas retas. As bordas se encontram com precisão. Os cantos se alinham perfeitamente. Muitas pedras se encaixam tão perfeitamente que parecem travar no lugar sem a necessidade de argamassa. Esse nível de precisão cria uma sensação de beleza serena. Nada parece apressado ou descuidado. Tudo parece ter sido feito com propósito. Entre as pedras mais famosas do local estão os chamados blocos em forma de H. Essas pedras são cuidadosamente esculpidas com sulcos profundos, ângulos agudos e formas repetidas. Algumas delas possuem até cerca de 80 faces distintas. Cada face é medida e moldada para se encaixar perfeitamente com as outras. Quando dispostas juntas, essas peças criam conexões fortes como partes de um gigantesco sistema de pedra. Seu design demonstra planejamento, equilíbrio e uma profunda compreensão da forma. O que torna isso ainda mais fascinante é o mistério das ferramentas. Os arqueólogos nunca encontraram as ferramentas reais usadas para esculpir essas pedras. Nenhuma lâmina de metal ou instrumento de corte foi encontrado no sítio arqueológico. Essa ausência levanta muitas questões. Como pedras tão duras foram moldadas com tanta precisão, como os ângulos foram mantidos tão exatos. A falta de ferramentas físicas aumenta a sensação de mistério que envolve Puma Punku. Os pesquisadores recorreram à QRE, arqueologia experimental, em busca de respostas. Ao testarem métodos antigos, descobriram que ferramentas como martelos de pedra cinzéis e abrasão com areia poderiam explicar parte do trabalho. Com tempo, paciência e habilidade suficientes, essas ferramentas simples podem moldar a pedra com uma precisão surpreendente. Esses experimentos mostram que resultados avançados nem sempre exigem máquinas avançadas. Mesmo com essas explicações, o trabalho artesanal continua impressionante. A consistência entre as diversas pedras sugere conhecimento compartilhado e treinamento cuidadoso. Os construtores seguiram regras e medidas claras, trabalharam com concentração e cuidado. Cada corte era importante, cada ângulo tinha um propósito. Esse nível de disciplina revela uma sociedade que valorizava a ordem e a beleza. O verdadeiro mistério não reside na magia ou em tecnologias perdidas. É a dedicação humana. Como uma civilização sem ferramentas de aço ou tradição escrita poderia criar formas tão exatas que rivalizam com a engenharia moderna? Extração e transporte, um quebra-cabeça monumental. Puma Punku não é apenas uma história de pedra esculpida. É também uma história de movimento, esforço e planejamento minucioso. Quando as pessoas observam o local com atenção, uma pergunta surge repetidamente: como as pedras chegaram aqui? A resposta não é simples e é isso que a torna tão fascinante. As pedras usadas em Puma Punku não vieram todas de terrenos próximos. Arenito vermelho foi extraído de pedreiras a cerca de 10 quilômetros do sítio arqueológico. Essa distância por si só já seria difícil de percorrer em uma região com ar rarefeito e ventos frios. Mas a história torna-se ainda mais notável com as pedras de andesito. Essas pedras vieram do outro lado do lago Titicaca, a quase 90 quilômetros de distância.
Isso significa que os construtores não usaram simplesmente o que estava mais perto. Eles escolheram tipos específicos de pedra para fins específicos. Essa escolha demonstra uma intenção clara. O arenito vermelho é mais fácil de moldar e provavelmente foi usado para grandes blocos de base. A andesita é muito mais dura e resistente, o que a torna ideal para cortes precisos e encaixe de peças. Selecionar diferentes pedras de diferentes locais exigiu conhecimento, planejamento e segurança. Os construtores sabiam exatamente o que queriam antes mesmo da primeira pedra ser movida. O transporte dessas pedras é um dos maiores enigmas de Puma Punku. Não há evidências de que o povo Tiwanaku utilizasse a roda para transporte de cargas pesadas. Também não há vestígios de animais de grande porte capazes de puxar pedras com muitas toneladas. O terreno entre as pedreiras e o local inclui colinas declives e água. Mesmo hoje, mover essas pedras seria uma tarefa gigantesca. Por isso, muitas pessoas têm feito a mesma pergunta ao longo dos séculos. Como eles fizeram isso? Os estudiosos ofereceram respostas cuidadosas com base no que se sabe sobre as sociedades antigas. Essas ideias se concentram na força humana, no trabalho em equipe e na paciência. Grandes grupos de pessoas podem ter usado cordas grossas feitas de fibras vegetais. Rolos ou trenós de madeira podem ter ajudado a deslizar pedras pelo terreno. Rampas de terra e pedra podem ter facilitado o deslocamento em declives. A travessia do lago Titicaca adiciona mais uma camada ao mistério. O lago é amplo e profundo, mas os povos antigos eram habilidosos construtores de barcos de junco. Esses barcos eram resistentes o suficiente para transportar pessoas e mercadorias. Acredita-se que as pedras podiam ser movidas parte do caminho pela água e em seguida arrastadas por terra ao chegarem à margem. Esse método teria exigido precisão, equilíbrio e coordenação. Paralelamente a essas ideias acadêmicas, surgiram teorias mais dramáticas. Alguns sugerem o uso de tecnologias desconhecidas ou conhecimento perdido. Essas ideias costumam parecer empolgantes, mas carecem de evidências sólidas. A arqueologia se baseia no que pode ser testado e rastreado. As explicações mais simples, fundamentadas no trabalho humano e em técnicas conhecidas, são as que melhor se encaixam nas evidências encontradas até o momento. Outra peça importante do quebra-cabeça é a localização da própria Tiwanaku. A cidade fica situada no alto acima de antigos cursos d'água e longe de florestas densas. À primeira vista, parece um lugar improvável para a construção de um importante centro de pedra, mas essa escolha pode ter sido deliberada. Tiwanaku estava situada no centro de uma extensa rede de povoamento, fazendas e estradas. Sua localização permitia controlar o fluxo de pessoas e conectar diferentes regiões. As terras ao redor de Tiwanaku eram propícias para sistemas agrícolas avançados. Os campos elevados permitiam o cultivo de alimentos em condições difíceis. Isso possibilitava alimentar e sustentar grandes grupos de trabalhadores. Com a segurança alimentar, surgiu a capacidade de planejar grandes projetos que levavam muitos anos. Puma Punku não foi construído às pressas. Foi o resultado de um esforço constante ao longo do tempo. Se a jornada das pedras revela paciência e força, a próxima pergunta revela algo ainda mais profundo. Quem seriam as pessoas capazes de tal feito? A revelação de Tiwanaku. Quem construiu Puma Punku? Por muito tempo, Puma Punku foi tratado como um enigma sem resposta. Muitos se perguntavam quem poderia ter construído algo tão preciso e poderoso. Com o tempo, estudos cuidadosos trouxeram clareza. O mistério não desapareceu, mas passou a ter fundamentos históricos. A datação por radiocarbono proporcionou um importante avanço. O material orgânico encontrado nas camadas fundamentais de Puma Punku foi analisado. Os resultados mostraram que o sítio foi construído entre aproximadamente 536 e 600 da Era Comum. Isso situa sua construção firmemente no período da civilização Tiwanaku. As pedras pertencem a um povo conhecido, não a uma era perdida
e esquecida. A civilização Tiwanaku prosperou muito antes da ascensão dos Incas. De aproximadamente 500 a 1000 a.C., eles construíram uma sociedade forte e organizada. Eles desenvolveram métodos agrícolas avançados que permitiam o cultivo em condições frias e secas. Planejaram as cidades com cuidado, utilizando espaços abertos, edifícios alinhados e centros compartilhados para rituais e encontros. Tiwanaku era mais do que um poder local. Sua influência se espalhou por uma vasta região dos Andes. Mercadorias, ideias e estilos circulavam pelas rotas comerciais. Essa cultura compartilhada pode ser vista na arte, nas ferramentas e nos métodos de construção encontrados muito além da própria cidade. Puma Punku se encaixa naturalmente nesse contexto mais amplo. A arquitetura de Puma Punku é muito semelhante à de outros monumentos de Tiwanaku. Os mesmos tipos de pedra aparecem repetidamente. Os mesmos cortes precisos e formas repetidas são encontrados em diferentes locais. Essa continuidade é importante. Ela demonstra que Puma Punku não foi construída por mãos desconhecidas. Fazia parte de uma tradição viva, transmitida por artesãos qualificados. Alguns afirmam que o sítio arqueológico era avançado demais para a sua época. Outros sugerem que os construtores vieram de outro mundo ou de uma super-civilização esquecida. A arqueologia não corrobora essas ideias. As evidências apontam claramente para engenheiros e artesãos de Tiwanaku. Essas pessoas aprendiam por meio da prática, da observação e do ensino. Suas habilidades foram aprimoradas ao longo de gerações. Outro indício vem das próprias pedras. Alguns blocos apresentam marcas que correspondem às tradições locais de trabalho em pedra. O formato dos cantos e o acabamento das superfícies seguem técnicas tradicionais da região. Esses detalhes funcionam como impressões digitais, conectando Puma Punku ao universo Tiwanaku em geral. O verdadeiro mistério não é quem o construiu. Foram pessoas que conhecemos, mas sim o quão avançada era a sua engenharia. As peças do quebra-cabeça. Puma Punku nunca foi concebido como um simples conjunto de pedras dispostas em um terreno aberto. Tudo no local sugere propósito, cuidado e significado. O layout, os caminhos e a forma como as pedras guiam o movimento apontam para um lugar projetado para cerimônias. Este provavelmente era um centro sagrado dentro do mundo Tiwanaku, um espaço onde as pessoas se reuniam para se conectar com forças maiores do que elas mesmas. O povo Tiwanaku acreditava profundamente no equilíbrio entre os seres humanos, a natureza e o mundo invisível. Puma Punku se encaixa naturalmente nesse sistema de crenças. Provavelmente era usado para rituais ligados à cosmologia Tiwanaku. Esses rituais podem ter marcado épocas importantes do ano, homenageado ancestrais ou celebrado a criação e a renovação. O local transmite uma sensação de espaço aberto, porém controlado, de acolhimento, porém estruturado, o que geralmente indica um projeto cerimonial. Uma das pistas mais fortes reside na própria arquitetura. O Puma Punku inclui portais que foram claramente concebidos para serem atravessados, não ignorados. Esses portais criam momentos de transição. Quando uma pessoa caminhava por esses espaços, não estava simplesmente se deslocando de um lugar para outro. Estava adentrando um estado de significado diferente. Esse tipo de design sugere uma intenção espiritual. Um portal é um símbolo poderoso frequentemente associado à mudança, ao renascimento ou à conexão com o divino. Os pátios também revelam um planejamento cuidadoso. Seus alinhamentos não são acidentais. Elas orientam as linhas de visão e os movimentos, moldando a forma como os grupos se reuniam e onde a atenção se concentrava. Esses espaços abertos podem ter sido usados para grandes cerimônias, onde muitas pessoas ficavam juntas sob o céu aberto. A forma como essas áreas se relacionam com as estruturas circundantes sugere que faziam parte de uma experiência compartilhada e não de espaços privados. Muitos pesquisadores acreditam que a observação celeste desempenhou um papel importante no planejamento. O povo Tiwanaku observava atentamente o sol, o céu e as estações do ano.
Sua sobrevivência dependia do conhecimento da época certa para plantar e colher. Puma Punku pode ter refletido esse conhecimento conectando o movimento dos céus com a vida na Terra. As pedras podem ter servido como marcadores, ajudando as pessoas a compreender o tempo e a ordem cósmica. Outra questão importante diz respeito ao estado de conservação do sítio arqueológico. Algumas evidências sugerem que Puma Punku nunca foi totalmente concluído. Várias pedras parecem ter sido esculpidas, mas nunca foram colocadas em seus devidos lugares. Outras jazem espalhadas como se a obra tivesse sido interrompida repentinamente. Isso levanta a possibilidade de abandono abrupto. Mudanças sociais podem ter perturbado a liderança ou os sistemas de crenças. Mudanças ambientais podem ter afetado a agricultura e os recursos. Seja qual for a causa, a construção parece ter terminado antes do previsto. Mesmo assim, o local não transmite uma sensação de abandono. O projeto ainda se mantém íntegro. Isso sugere que os construtores tinham uma visão clara desde o início. O Puma Punku não foi um projeto aleatório ou experimental. Ele seguiu um plano mesmo que esse plano nunca tenha sido totalmente concretizado. Além do uso ritual, Puma Punku também apresenta indícios de planejamento avançado em termos práticos. A presença de canais de pedra e blocos moldados aponta para sistemas hidráulicos. Esses sistemas podem ter controlado o fluxo de água pelo sítio. A água poderia ter sido usada para limpeza-lavagem ritual ou movimento simbólico. Na crença de Tiwanaku, a água estava intimamente ligada à vida e ao poder. Guiá-la através da pedra teria um significado profundo. O local também reflete a organização cívica. A construção de Puma Punku exigiu cooperação em muitos níveis da sociedade. Os trabalhadores precisavam de apoio com alimentação e abrigo. As tarefas precisavam ser coordenadas. Os materiais tinham que chegar a tempo. Esse nível de organização demonstra que Puma Punku fazia parte de um sistema social maior. Não estava isolado da vida cotidiana. Estava intrinsecamente ligado a ela. Em sua essência, Puma Punku parece ter sido ao mesmo tempo sagrado e funcional. Ele atende a necessidades espirituais e, ao mesmo tempo, demonstra a força do planejamento Tiwanaku. O local não impõe uma resposta única. Em vez disso, convida à reflexão. Seria Puma Punku um portal simbólico representando uma passagem entre o humano e o divino, ou seria um limiar físico guiando o movimento real através de um espaço sagrado, decifrando o mistério resolvido? Por muito tempo, Puma Punku foi cercado por afirmações dramáticas. Alguns diziam que os humanos não poderiam tê-lo construído. Outros falavam de continentes perdidos ou visitantes de outros planetas. Essas ideias se espalharam rapidamente porque eram chocantes e empolgantes. No entanto, a arqueologia não se baseia na empolgação. Baseia-se em evidências. Pesquisas cuidadosas demonstraram que essas ideias extremistas não correspondem ao que foi encontrado no sítio arqueológico. Puma Punku foi construído por humanos. Não foi criada por extraterrestres nem por uma supercivilização extinta. Os construtores foram o povo Tiwanaku, que utilizou conhecimentos desenvolvidos através da experiência e transmitidos ao longo de gerações. Essa conclusão é corroborada por métodos de datação, estudo de materiais e comparação arquitetônica. A verdadeira solução para o mistério de Puma Punku não está na identidade, mas sim no processo. A arqueologia deixou de se concentrar em perguntar quem o construiu e passou a buscar compreender como foi construído. Essa mudança revela uma história muito mais significativa do que mera fantasia. Estudos modernos desempenharam um papel fundamental nessa compreensão. A digitalização tridimensional permite que pesquisadores examinem superfícies de pedra com grande precisão. Essas digitalizações mostram medidas repetidas e formas consistentes em várias pedras. Isso sugere que os construtores usaram sistemas de medição compartilhados. Mesmo sem números escritos, eles seguiram regras claras. A arqueologia experimental acrescentou mais uma camada de conhecimento.
ao recriar técnicas de trabalho em pedra usando ferramentas disponíveis para o povo. Tiwanaku. Os pesquisadores demonstraram que a precisão é possível sem máquinas modernas. Cinzéis martelos de pedra e abrasão com areia podem moldar pedra dura quando usados com cuidado e paciência. Esses métodos levam tempo, mas tempo era algo que os construtores investiram livremente. O planejamento foi essencial. O crescimento da Puma Punku não aconteceu por acaso. Isso exigiu uma organização minuciosa. As pedras precisavam ser extraídas, transportadas, moldadas e colocadas em uma ordem específica. Os trabalhadores precisavam de treinamento e liderança. Os recursos precisavam ser gerenciados com cuidado. Esse nível de coordenação reflete uma estrutura social sólida. A civilização Tiwanaku apoiava esses esforços por meio de uma agricultura avançada. Os campos elevados ajudavam a produzir alimentos em condições difíceis. Isso permitia que grandes grupos de pessoas trabalhassem em projetos de longa duração sem passar fome. A sociedade e a engenharia se apoiavam mutuamente. Mesmo com essas explicações, Puma Punku continua a surpreender. Desafia a ideia de que as sociedades antigas eram limitadas ou simples. Muitas pessoas ainda presumem que o progresso segue um caminho linear rumo à tecnologia moderna. Puma Punku demonstra que inteligência e criatividade podem assumir muitas formas. O verdadeiro choque não reside nas máquinas escondidas ou no conhecimento perdido, mas sim na constatação de que os humanos antigos eram muito mais capazes do que se costuma acreditar. Eles observaram o mundo ao seu redor atentamente, aprenderam com os erros, aprimoraram seus métodos. Com o tempo, isso levou a resultados que ainda se mantêm relevantes hoje. O Puma Punku fascina porque está na fronteira da compreensão. Sabemos quem o construiu. Sabemos mais ou menos como foi construído. No entanto, a dimensão do esforço e a beleza do resultado continuam a inspirar admiração. Os guardiões no limiar. Puma Punku não era apenas um lugar de pedras pesadas e engenharia cuidadosa, mas também um lugar repleto de símbolos guardiões e significados. Tudo relacionado ao monte da plataforma sugere que este local foi projetado para impressionar, proteger e guiar aqueles que se aproximavam. A história começa com os monólitos que se erguiam perto do coração de Puma Punku. Existem pelo menos 2 monólitos associados ao monte da plataforma de Puma Punku. Um deles é conhecido como Monólito de Puma Punku, também chamado de Estela de Puma Punku. Este monumento de pedra foi descoberto a oeste do complexo de Puma Punku. Foi registrado pela primeira vez em fotografias no ano de 1876. Mesmo em imagens daquela época, o monólito parecia imponente e intencional, erguendo-se como um lembrete da importância do local. Monólitos não eram colocados ali sem um motivo. Frequentemente, esses monumentos marcavam espaços sagrados, limites importantes ou áreas de transição. A presença do monólito de Puma Punku sugere que essa área deveria ser notada e respeitada. Provavelmente servia como um marco que separava o terreno comum de um local de significado mais profundo. As evidências também apontam para a presença de esculturas conhecidas como chachapumas, que guardavam a entrada de Puma Punku. Essas figuras são conhecidas de outras partes do complexo de Tiwanaku, especialmente de Akapana. Os chachapumas eram geralmente colocados sobre pedestais de andesito, posicionados em ambos os lados de uma entrada. Essa disposição equilibrada criou uma forte mensagem visual. Qualquer pessoa que entrasse passaria diretamente entre eles. A aparência dos chachapumas tinha a intenção de ser impactante. Eles exibiam características de animais predadores com corpos fortes agachados ou ajoelhados. Cada figura segurava uma cabeça humana em uma das mãos e um machado na outra. Esses detalhes não eram delicados nem simbólicos de uma forma suave. Eram ousadas e diretas. As figuras tinham o propósito de alertar, proteger e reforçar a natureza sagrada do espaço além delas. Alguns pesquisadores acreditam que essas esculturas representavam a ideia de sacrifício.
Segundo essa visão, entrar em estruturas monumentais como Puma Punku exigia algum tipo de oferenda. Se isso era literal ou simbólico, permanece incerto. O que é certo é que a iconografia comunicava poder, controle e seriedade. Puma Punku não era um lugar para se entrar sem respeito. Outra conexão importante liga Puma Punku ao famoso Portal do Sol. Alguns estudiosos acreditam que esse portal fazia originalmente parte do complexo de Puma Punku. Essa ideia surge de marcas encontradas em pedras de Puma Punku que se assemelham muito aos desenhos do Portal do Sol. Esses padrões em comum sugerem uma forte relação entre as duas estruturas. De acordo com a pesquisa de Alan Colata, o monte em forma de plataforma escalonada, esculpido no Portal do Sol, é uma representação estilizada do próprio Puma Punku. Se essa interpretação estiver correta, demonstra que Puma Punku desempenhou um papel central no pensamento Tiwanaku. Era importante o suficiente para ser representado simbolicamente em um dos monumentos mais icônicos da cultura. Outro indício que corrobora essa ideia é a presença da parte posterior do Portal do Sol. Os padrões ali esculpidos correspondem a desenhos encontrados em lajes de pedra e portões em Puma Punku. Devido a essas semelhanças, alguns pesquisadores acreditam que o Portal do Sol serviu como a entrada principal de Puma Punku. Isso significaria que Puma Punku não era apenas mais uma estrutura, mas um ponto focal de movimento, cerimônia e crença. Em conjunto, esses elementos compõem um quadro claro. Puma Punku era protegida por imagens imponentes, marcada por monólitos e possivelmente acessada por um dos portões mais importantes do mundo, Tiwanaku. Cada detalhe sugere controle, intenção e simbolismo. As pedras não eram meros enfeites. Elas participavam ativamente na forma como as pessoas vivenciavam o espaço. Puma Punku foi projetado para ser apreciado com cuidado. Cada passo dado em direção à cidade parecia carregar um significado mais profundo. O local falava através das pedras, guiando os visitantes para um espaço onde a vida humana se encontrava com o poder sagrado. A história humana por trás das ruínas. A importância de Puma Punku só pode ser plenamente compreendida ao se analisar a civilização que a construiu. A civilização Tiwanaku atingiu seu auge entre os anos 700 e 1000 da Era Comum. Durante esse período, o uso de plataformas elevadas e recintos como Puma Punku estava no seu ápice. O núcleo da cidade e as áreas circundantes conseguiam sustentar uma população que variava entre 10.000 e 20.000 pessoas. Essa grande população foi possível graças a um impressionante sistema de infraestrutura. Os Tiwanaku desenvolveram uma complexa rede de irrigação que abrangia mais de 78 quilômetros quadrados. Esse sistema permitia o cultivo de plantas como batata quinoa, milho e outras. Esses métodos agrícolas possibilitaram que as pessoas sobrevivessem e prosperassem em um ambiente desafiador. Em seu auge, a cultura Tiwanaku dominou a bacia do lago Titicaca. Sua influência também alcançou partes do que hoje são a Bolívia e o Chile. Ideias, mercadorias e crenças circularam por essa vasta região. Puma Punku se destacou como um dos centros mais importantes desse universo cultural. Provavelmente era um local de rituais, encontros e peregrinações. Apesar dessa força, a civilização Tiwanaku não perdurou. Por volta do ano 1000, a cultura parece ter se dissolvido rapidamente. Evidências arqueológicas sugerem uma mudança repentina e não um declínio gradual. Pesquisadores acreditam que uma causa provável foi uma seca prolongada que começou rapidamente. Quando a água se tornou escassa, a produção agrícola caiu drasticamente. Sem comida suficiente para sustentar a grande população, as pessoas provavelmente se dispersaram para as áreas montanhosas próximas. Com o tempo, a cidade foi abandonada. A própria Puma Punku parece ter ficado inacabada. As pedras preparadas para serem colocadas nunca foram assentadas.
Os construtores foram embora e o local ficou em silêncio. Nos tempos modernos, Puma Punku tornou-se o centro de muitas teorias falsas e enganosas. Tem sido amplamente utilizado em alegações pseudocientíficas envolvendo continentes perdidos e intervenção extraterrestre. Milhares de sites e programas promovem essas ideias, muitas vezes ignorando evidências arqueológicas. O arqueólogo Jeb J. Card observou que Puma Punku aparece frequentemente em livros e programas de televisão focados em arqueologia alternativa, especialmente em teorias sobre antigos astronautas. Os defensores dessas ideias frequentemente apontam para o belo trabalho em pedra e a localização em alta altitude como razões para duvidar da intervenção humana. Outros arqueólogos discordam veementemente. Alexei Vranich destaca a existência de precursores locais bem preservados de Puma Punku. Estruturas monumentais em sítios como Pucará e Tiripa mostram um claro desenvolvimento arquitetônico que antecede Puma Punku. Essas descobertas fornecem fortes evidências contra alegações de tecnologia extraterrestre. Em Tiripa, edifícios com forma semelhante aos de Puma Punku foram identificados como estruturas de armazenamento. Impressões de cestos e restos de comida foram encontradas em seu interior. Isso demonstra que o estilo arquitetônico tinha usos práticos e se desenvolveu localmente ao longo do tempo. Vranich também enfatiza que muitos arqueólogos amadores e pseudo-arqueólogos interpretam mal a arquitetura de Tiwanaku. A geometria precisa das estruturas de pedra não é evidência de ajuda extraterrestre ou de uma supercivilização perdida. É o resultado do conhecimento e da habilidade humana desenvolvidos na bacia do Lago Titicaca. Em 2019, Franco D. Rossi, da Universidade Johns Hopkins, criticou os teóricos dos antigos astronautas por descreverem o povo Aimará como indivíduos simples da Idade da Pedra. A arqueologia moderna rejeita claramente essa ideia. Os Tiwanaku eram engenheiros planejadores e pensadores habilidosos. Algumas teorias sugerem que Puma Punku e monumentos próximos como Akapana, Kalisatsia, Putuni e Karakala funcionavam como centros espirituais e rituais. Juntos eles podem ter formado o coração do mundo andino. Peregrinos podem ter viajado longas distâncias para vivenciar sua beleza e imponência. Essas estruturas transformaram a paisagem ao redor. Puma Punku estava integrada à montanha Illimani, reforçando sua importância espiritual. Alguns pesquisadores acreditam que a experiência nesses espaços pode ter sido intensificada pelo uso de plantas alucinógenas. Estudos de amostras de cabelo de múmias Tiwanaku, encontradas no norte do Chile, mostram traços de substâncias psicoativas. Essas substâncias estavam presentes até mesmo em crianças de apenas 1 ano de idade. Essa evidência demonstra o quão profundamente essas práticas estavam enraizadas na vida de Tiwanaku. Em suma, Puma Punku permanece como um poderoso lembrete das conquistas da humanidade. Sassá. Sua história não é sobre alienígenas ou mundos perdidos. É uma história de crença, habilidade, ascensão e perda. As pedras permanecem silenciosamente revelando a verdade àqueles dispostos a ouvi-las. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal e também clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela.